No começo, ela parecia perfeita. Não perfeita de um jeito exagerado ou artificial, mas daquele tipo de perfeição que acalma. Era encantadora sem esforço, inteligente sem se impor, profundamente empática sem precisar demonstrar. Escutava seus problemas com atenção genuína. Lembrava-se de detalhes que você mesmo havia esquecido e oferecia conselhos que pareciam cair exatamente no lugar certo. Pela primeira vez em muito tempo, você sentia que alguém te compreendia de verdade. Seus amigos a admiravam. Sua família a aprovava sem reservas. Tudo ao redor dela confirmava-lhe a ideia de que você havia tido sorte, de que desta vez havia escolhido bem. Não havia drama desnecessário. Não havia conflitos evidentes. Ela parecia trazer calma, compreensão e estabilidade. Era tudo o que você achava precisar em um parceiro. 6 meses depois, você está sentado dentro do seu carro, com o motor desligado, em frente ao seu próprio apartamento. As luzes do prédio continuam acesas. A porta está ali, a poucos metros. Mas você não consegue se mover. Não porque não queira entrar, mas porque algo dentro de você se tensiona só de pensar. Seu peito se fecha. Sua respiração se torna superficial. Seu lar já não parece um lugar seguro. Você não se lembra de um momento exato em que tudo mudou. Não houve gritos no começo, nem insultos claros, nem cenas evidentes de maus tratos. Não há um ponto concreto que você possa apontar e dizer: aqui tudo começou. O que houve foi um acúmulo silencioso de pequenas coisas. Comentários ambíguos, silêncios incômodos, conversas que terminavam com uma estranha sensação de culpa, embora você não soubesse exatamente por quê. Pouco a pouco, você começou a questionar a si mesmo. Duvidava da sua memória, das suas intenções, até mesmo do seu caráter. Pedia desculpas por coisas que não lembrava ter feito de errado. Esforçava-se para corrigir atitudes que não sabia quando havia desenvolvido. Cada desacordo terminava com a sensação de que você era o problema, embora não conseguisse entender como. Antes de conhecê-la, você confiava no seu critério. Tomava decisões sem sentir medo constante de errar. Agora você analisa cada palavra antes de dizê-la, cada gesto antes de fazê-lo. Anda com cuidado, como se estivesse rodeado de minas emocionais que podem explodir a qualquer momento. A tranquilidade foi substituída por uma vigilância permanente. O mais inquietante não é o mal-estar em si, mas a confusão. Porque por fora, ela continua sendo a mesma mulher doce, sensível e compreensiva que todos admiram. Ninguém vê o que você sente. Ninguém suspeita do desgaste interno que está acontecendo. E você mesmo começa a se perguntar se tudo está na sua cabeça. Sentado no seu carro, antes de entrar em casa, uma pergunta silenciosa te invade e você não sabe como responder. Como é possível que algo que parecia tão saudável, tão correto, tenha terminado se tornando isso? E sem perceber, você já não duvida apenas do relacionamento. Começa a duvidar de si mesmo. Com o passar do tempo, a confusão deixa de ser um momento isolado e se torna um estado permanente. Já não é apenas uma discussão pontual que te desorienta, mas uma sensação constante de estar errado sem saber por quê. Você começa a questionar sua própria memória. Lembra-se de ter dito algo com calma, mas ela insiste que você foi rude. Você tem certeza de ter agido com boa intenção, mas acaba pedindo perdão como se tivesse feito algo imperdoável. A culpa aparece sem aviso. Não vem acompanhada de um erro claro, nem de uma falha concreta. Simplesmente está lá, flutuando no ambiente, impregnando cada conversa. Você se sente responsável pela tristeza dela, pelo mal-estar dela, pela ansiedade dela. Assume cargas emocionais que não entende completamente, mas que aceita porque te convenceram de que, de alguma forma, elas te correspondem. Você começa a andar com cuidado. Cada palavra é analisada antes de ser pronunciada. Cada silêncio é medido. Cada gesto é revisado mentalmente.
Você vive em um estado de alerta constante, como se estivesse atravessando um campo minado emocional, onde qualquer passo em falso pode detonar uma crise. O que antes era natural, agora exige um esforço exaustivo. Você se olha no espelho e já não reconhece completamente a pessoa que vê. Antes, você confiava no seu critério, na sua capacidade de interpretar situações e tomar decisões. Agora você duvida de tudo, das suas intenções, das suas reações, inclusive do seu caráter. Você se pergunta se sempre foi assim, tão frio, tão egoísta, tão incapaz de amar corretamente, ou se algo mudou em você sem que percebesse. É neste ponto que aparece o que muitos psicólogos chamam de sombra. Aquela parte inconsciente, não resolvida, que algumas pessoas carregam consigo e que não sabem lidar internamente. Em vez de enfrentá-la, elas a projetam para fora. Você não a reconhece no início porque não se apresenta como agressão direta. Manifesta-se como sensibilidade extrema, como feridas emocionais profundas, como um passado difícil que parece justificar tudo. Ela não parece perigosa, não levanta a voz, não ameaça, não mostra comportamentos abertamente violentos. Opera em um nível mais sutil, abaixo da sua consciência. Utiliza ferramentas invisíveis para travar batalhas das quais você nem sabia que fazia parte. E enquanto você tenta compreendê-la, enquanto tenta ser paciente e empático, algo dentro de você começa a desmoronar. Pouco a pouco, você se torna alguém que não era. Pede desculpas antes de expressar uma necessidade. Cala-se para evitar conflitos. Justifica comportamentos que, em outro momento, teria considerado inaceitáveis. A linha entre o que você sente e o que te dizem que deveria sentir torna-se cada vez mais difusa. O mais perigoso é que este processo não acontece de uma vez. É gradual, silencioso, tão lento que você não percebe o quanto cedeu até que quase não resta nada da pessoa que você era antes. E enquanto tenta se adaptar, enquanto acredita que está salvando o relacionamento, não percebe que também está perdendo a si mesmo. Sem perceber, você começa a carregar emoções que não te pertencem. Não aconteceu de forma abrupta, mas de maneira quase imperceptível. No início parecia intimidade. Ela compartilhava seus medos mais profundos, suas feridas da infância, suas inseguranças, suas lutas internas. Fazia você se sentir especial por ser a pessoa em quem ela confiava. Você se sentia honrado por ela abrir partes tão privadas de seu mundo emocional com você. O que você não compreendia então era que aquilo não era uma troca, mas um descarrego. Ela não compartilhava para conectar, mas para se aliviar. Cada conversa deixava um peso novo sobre seus ombros. Pouco a pouco, você começou a absorver a ansiedade dela, a gerenciar a tristeza dela, a antecipar suas reações. Organizava sua vida em torno da instabilidade dela, sem perceber quando havia deixado de ser uma escolha para se tornar uma obrigação. Você acreditava que estava sendo compreensivo, pensava que estava ajudando-a a curar. Na verdade, você estava assumindo responsabilidades emocionais que não eram suas. Você se tornou o recipiente do caos interno dela. E quanto mais você tentava sustentá-la, mais dependente ela se tornava de você para fazer isso por ela. Esse processo se torna ainda mais destrutivo quando entra em jogo a projeção. Ela começa a atribuir a você qualidades que você não reconhece em si. Acusa você de ser egoísta quando é você quem cede constantemente. Chama você de emocionalmente distante quando é você quem tenta se comunicar repetidamente. Aponta você como controlador, enquanto você se adapta para evitar conflitos. A projeção cria uma realidade distorcida, na qual você nunca está interagindo como realmente é, mas como ela te percebe através do próprio filtro psicológico dela. Cada conversa deixa de ser sobre fatos concretos e se torna um julgamento sobre seu caráter. Não importa o que você faça, você está sempre na defensiva, tentando demonstrar que não é a pessoa que ela descreve. Esse mecanismo é especialmente prejudicial,
porque impossibilita a comunicação autêntica. Não se discutem problemas reais, mas identidades falsas. Quando você tenta se explicar, suas palavras são reinterpretadas como provas daquilo mesmo de que ela te acusa. Sua frustração se torna evidência da sua suposta raiva. Seu cansaço é interpretado como falta de amor. Sua necessidade de clareza é apresentada como controle. Com o tempo, você começa a internalizar essas acusações. Pergunta-se se talvez ela tenha razão, se talvez você não é tão empático quanto pensava, se suas intenções não são tão puras quanto você imaginava. A linha entre sua percepção e a dela começa a se borrar. Você começa a aceitar responsabilidades que não nascem das suas ações, mas dos conflitos não resolvidos dela. O mais perigoso desse processo é que ele te torna cúmplice da sua própria invasão psicológica. Você acredita que está sustentando o relacionamento, quando na verdade está cedendo partes essenciais de si mesmo. Você se torna viciado na sensação de ser necessário, enquanto ela se acostuma a ser resgatada. E assim, sem violência visível nem palavras explícitas, o caos interno dela acaba se tornando sua realidade cotidiana. A forma mais sofisticada de manipulação psicológica não se apresenta como ataque, mas como fragilidade. Ela adota o papel de vítima com uma precisão que desarma. Fala de traumas passados, de relacionamentos que a machucaram, de uma infância difícil que explica sua sensibilidade extrema. Cada história ativa em você um impulso protetor profundo. Você quer cuidar, compreender, apoiar. Acredita que seu apoio pode fazer a diferença. No início, esse papel parece autêntico. Suas lágrimas parecem sinceras. Sua dor parece real. E pode ser que, em parte, seja. O problema não está em ela ter sofrido, mas em como ela utiliza esse sofrimento. A vitimização deixa de ser uma expressão honesta e se torna uma ferramenta. Cada vez que você tenta apontar um comportamento que te machuca, ela responde como se você a estivesse atacando. Toda crítica se transforma em perseguição. Todo limite, em abandono. Todo pedido de responsabilidade, em uma nova ferida que você provoca. A mudança não acontece de repente. É gradual. À medida que você se envolve mais, a dinâmica se inverte sem que você perceba. A pessoa frágil começa a se mostrar surpreendentemente hábil no conflito. Aquela que precisava de proteção começa a interrogar, acusar e julgar. O ferido se torna o promotor. A vítima, aquela que dita a sentença, e você, que achava estar ajudando, passa a ocupar o lugar do culpado. Essa virada é profundamente desorientadora. Nada se encaixa com a imagem inicial que você tinha dela. A mulher que parecia tão vulnerável, agora lida com as conversas com uma frieza estratégica. Sabe exatamente o que dizer para te desestabilizar, para te fazer duvidar, para te levar a se justificar uma e outra vez. E quanto mais você tenta esclarecer as coisas, mais a narrativa de que você é o problema se reforça. Você começa a sentir que qualquer desacordo confirma o papel de vítima dela. Se você expressa cansaço, é insensível. Se você impõe um limite, é cruel. Se você pede clareza, está atacando. O relacionamento se torna um campo onde só há uma posição permitida para você, a do agressor arrependido. Ela sempre tem a ferida maior, a dor mais legítima, a versão inquestionável dos fatos. O mais perverso dessa dinâmica é que ela usa suas melhores qualidades contra você. Sua empatia se torna uma armadilha. Seu desejo de compreender, uma fraqueza explorável. Sua capacidade de assumir responsabilidade, um fardo que não te pertence. Enquanto você tenta ser justo, ela acumula poder emocional. A falsa vítima não precisa gritar nem ameaçar. Basta ativar sua culpa. Basta lembrar o quanto ela sofreu. E assim, sem perceber, você acaba defendendo a pessoa que está te desestabilizando, enquanto duvida de si mesmo cada vez que tenta se proteger. A armadilha já não está fora. Está dentro da sua própria mente. Com o tempo,
Você começa a notar que o relacionamento já não se sustenta na troca, mas no desgaste. Ela não busca uma verdadeira parceria, mas um lugar onde se apoiar indefinidamente. Apresenta-se como alguém que precisa de amor, compreensão e apoio constantes, devido ao seu passado ou às suas circunstâncias atuais. Faz você acreditar que, se conseguir ajudá-la um pouco mais, se for um pouco mais paciente, ela finalmente poderá se curar e tudo melhorará. Essa mensagem ativa em você o papel do Salvador. Você começa a investir uma quantidade desproporcional de energia emocional. Cancela planos, reorganiza prioridades, ajusta sua vida para estar disponível quando ela precisa. Convence sua mente de que este sacrifício é temporário, de que faz parte do processo, de que o amor verdadeiro exige entrega. Não vê que, na verdade, está alimentando uma dinâmica parasitária. Cada vez que você a resgata das consequências dos seus atos, cada vez que resolve um problema que não te corresponde, você reforça a dependência dela e enfraquece sua própria estabilidade emocional. Ela não aprende a se autorregular, porque você faz isso por ela. Não enfrenta seus conflitos porque você os amortece. E quanto mais você dá, mais ela parece precisar. O esgotamento se acumula lentamente. Não há um colapso imediato, mas uma fadiga constante que se infiltra no seu corpo e na sua mente. Você vive cansado, tenso, com a sensação de que nunca é suficiente. Não importa quanto apoio você ofereça, nunca é o bastante. A demanda emocional não tem fundo porque não se trata de amor, mas de controle. O verdadeiro vício dela não é no que você dá, mas no fato de você continuar dando. A essa dinâmica se soma o caos. Ela parece incapaz de tolerar a calma. Quando tudo está tranquilo, algo acontece. Um comentário é mal interpretado. Um problema menor se transforma em crise. Um silêncio se torna uma ameaça. Sempre há uma urgência que exige sua atenção imediata. Sempre há um drama que absorve sua energia. Este caos cumpre várias funções. Mantém você ocupado resolvendo emergências, sem tempo para refletir sobre o conjunto do relacionamento. Coloca você em um estado de ativação constante, onde você reage em vez de pensar. E, sobretudo, cria uma falsa sensação de intensidade que ela confunde com intimidade. Onde deveria haver profundidade emocional, há conflito. Onde deveria haver conexão, há adrenalina. Viver neste ambiente é psicologicamente devastador. Seu sistema nervoso nunca descansa. Não há espaço para a tranquilidade nem para a reflexão. Você se torna hipervigilante, antecipando o próximo problema, a próxima crise, a próxima reprovação. O relacionamento deixa de ser um refúgio e se torna uma fonte permanente de estresse. O mais irônico é que, por fora, tudo pode parecer normal, inclusive apaixonado. Mas por dentro, você está se esvaziando. Está entregando sua energia a alguém que não busca crescer com você, mas se manter à tona à sua custa. E enquanto você continua tentando sustentar o equilíbrio, não percebe que o caos não é um acidente. É o mecanismo que mantém o relacionamento em funcionamento. Neste ponto, a manipulação deixa de ser difusa e começa a ser profundamente desestabilizadora. Já não se trata apenas de cansaço ou confusão, mas de uma alteração constante da sua percepção da realidade. O gaslighting se instala como uma rotina silenciosa. Você lembra claramente de uma conversa, uma frase, uma promessa, mas ela insiste que nunca aconteceu assim. Diz que você está exagerando, que interpreta mal, que tem uma memória seletiva, e como você aprendeu a duvidar de si, começa a acreditar nela. Cada discrepância se torna uma negociação da realidade. Se você aponta algo que te feriu, ela o redefine. Se você lembra um limite que estabeleceu, ela o minimiza. Se você tenta falar de padrões, ela age como se tudo fosse produto da sua imaginação. Pouco a pouco, sua confiança no seu próprio critério se erode. Você começa a consultá-la sobre o que sente, o que pensa, até mesmo o que lembra,
como se precisasse que ela validasse sua experiência para que fosse real. Ao mesmo tempo, os limites pessoais vão se desfazendo. No início, são pequenas invasões que se apresentam como provas de amor. Ela aparece sem avisar. Revisa seu telefone por transparência. Toma decisões que te afetam sem te consultar. Compartilha informações privadas com outros justificando como preocupação. Cada transgressão vem envolta em uma narrativa que te faz sentir culpado por se incomodar. Se você protesta, é desconfiado. Se pede espaço, é distante. Se reivindica respeito, é frio. Quando você tenta reinstaurar um limite, a reação é imediata. Dor, raiva, acusações de não amar o suficiente. Ela reformula sua necessidade de autonomia como rejeição, seu desejo de privacidade como engano, seu direito de decidir como controle. E assim, para evitar conflitos, você começa a ceder. Ajusta sua vida, seus relacionamentos, suas rotinas. Afasta-se de amigos que não a entendem. Abandona atividades que a incomodam. Modifica seu comportamento para não ativar o medo dela ao abandono. É aqui que surge o terrorismo emocional. Nem sempre com ameaças explícitas, mas com consequências implícitas. Se você não faz o que ela espera, ela retira o afeto. Cria cenas, gera crises. A mensagem é clara, embora não seja pronunciada. Obedeça ou haverá guerra emocional. Em alguns casos, as ameaças se tornam mais diretas. Fala em ir embora, em se machucar, em destruir a reputação dela ou a sua. Faz você se sentir responsável pela estabilidade emocional dela, como se qualquer limite que você imponha fosse um ataque à saúde mental dela. Você vive então em um estado de contenção permanente. Não expressa o que precisa, mas gerencia o que ela sente. Sua energia se direciona a manter a calma, a evitar explosões, a sustentar uma estabilidade que não é recíproca. Você se torna o regulador emocional do relacionamento, enquanto suas próprias necessidades ficam relegadas. O mais destrutivo desse processo é que ele se apresenta como amor, como preocupação, como cuidado. Ela se mostra paciente com você, como se fosse você quem não entende a realidade corretamente. Faz você se sentir grato pela tolerância dela, enquanto te despoja da sua autonomia. E quando você tenta recuperar terreno, quando começa a questionar o que está acontecendo, a manipulação se intensifica. Neste ponto, o relacionamento já não gira em torno de compartilhar a vida, mas de sobreviver emocionalmente. Você perdeu o direito à sua própria versão dos fatos. Perdeu o espaço para ser você mesmo. E sem perceber, o medo se tornou o eixo central que mantém tudo no lugar. Chegado a este ponto, o dano já não é apenas emocional, é identitário. Pouco a pouco, sem confrontos diretos nem proibições explícitas, você começa a deixar de ser quem era. Não porque decida conscientemente, mas porque cada parte autêntica de você se torna incômoda para ela. Seus interesses, suas amizades, seus espaços pessoais começam a gerar tensão, e para evitar conflitos, você escolhe ceder. O roubo de identidade não acontece de um dia para o outro. Dá-se através de pequenas renúncias. Você para de ver certas pessoas porque não fazem bem ao relacionamento. Abandona atividades que antes te davam energia porque agora provocam discussões. Muda sua forma de se expressar, porque algumas emoções a desestabilizam. Cada ajuste parece razoável no momento. Cada concessão parece um ato de amor. Mas juntas, formam uma transformação profunda. Ela reforça os comportamentos que lhe são úteis e pune os que não são. Quando você se adapta, quando se torna mais complacente, recebe calma. Quando mostra independência, o conflito aparece. Você aprende, sem que ninguém te diga explicitamente, qual versão de você é aceitável e qual deve ser reprimida. Assim, sua personalidade começa a ser moldada em função das inseguranças dela. O mais inquietante é que este processo se apresenta como melhoria pessoal.
Ela afirma que está te ajudando a crescer, a ser uma versão melhor de si mesmo, mais consciente, mais sensível, mais maduro. Mas esse melhor sempre coincide com alguém mais dócil, mais disponível, menos autônomo. Não se trata de crescimento real, mas de adaptação forçada. Quando você tenta se recuperar, quando começa a questionar a dinâmica ou a buscar ajuda, surge uma nova forma de controle: a sabotagem da recuperação. Ela não precisa se opor abertamente à sua melhoria, basta desvalorizá-la. A terapia se torna egoísmo, o autocuidado, abandono, o desejo de espaço, traição. Cada passo que você dá em direção à sua cura é reinterpretado como uma ameaça ao relacionamento. Se você insiste, aparecem as crises. Justo quando você tem um compromisso importante, quando tenta reconectar com alguém que te apoia, quando dá sinais de se fortalecer, surge uma emergência emocional que exige sua atenção imediata. Ela sabe exatamente quais botões apertar para te levar de volta a padrões antigos, mais confortáveis para ela, mais manejáveis. Em alguns casos, ela até adota a linguagem da cura para usá-la contra você. Fala de limites para quebrá-los. Usa conceitos terapêuticos para patologizar suas reações. Apresenta seu controle como cuidado e sua necessidade de autonomia como manipulação. Tudo se inverte. Você duvida, ela se reafirma. O resultado é devastador. Você começa a se sentir culpado por melhorar, inseguro por se fortalecer. Teme crescer porque sabe que cada avanço pode desencadear um novo conflito. E assim, o relacionamento se transforma em uma jaula invisível onde sua versão mais saudável é a que menos espaço tem para existir. O despertar não chega como uma revelação repentina. Não é um momento cinematográfico de clareza absoluta. Chega devagar, quase com timidez, quando algo dentro de você já não pode sustentar a contradição. Você começa a notar que é sempre você quem pede desculpas, quem cede, quem se explica, que a balança nunca se equilibra, que o esforço é constante, mas a paz nunca chega. No início você tenta justificar. Pensa que todos os relacionamentos têm dificuldades, que ninguém é perfeito, que o amor exige trabalho. Mas há uma diferença profunda entre construir juntos e sobreviver sozinho. E essa diferença começa a se tornar impossível de ignorar. O cansaço já não é apenas físico ou emocional, é existencial. Você se pergunta em silêncio se esta é realmente a vida que você quer viver. É então que você começa a reconhecer os sinais que antes ignorou. A aceleração excessiva da intimidade no início. A necessidade constante de validação. A incapacidade de assumir responsabilidade sem transferir a culpa. A tendência a criar crises quando tudo parece estável. Não são fatos isolados, mas um padrão. E esse padrão tem um nome, embora por muito tempo você não tenha ousado pronunciá-lo. Você também começa a entender o vínculo traumático que te mantém ali. Não é amor o que te prende, mas a alternância entre tensão e alívio, entre conflito e reconciliação. Seu corpo se acostumou a viver em alerta, a confundir intensidade com conexão. Separar-se não implica apenas perder a outra pessoa, mas enfrentar o vazio que o caos deixa quando desaparece. Proteger-se não significa tornar-se frio nem desconfiado. Significa aprender a reconhecer dinâmicas que te corroem. Significa entender que a empatia sem limites se torna autoabandono. Que o amor não deveria exigir que você se reduza para se encaixar. Que ninguém tem o direito de definir quem você é, como você sente ou o que você lembra. Sair desse tipo de relacionamento não é fácil. Requer reconstruir seu critério, sua identidade e sua confiança passo a passo. Requer aceitar que você não pode salvar alguém que não quer se responsabilizar por si mesmo. E, sobretudo, requer coragem para se escolher, mesmo quando fazer isso desperta culpa ou medo. Talvez o mais importante de todo esse processo seja parar de se perguntar o que você poderia ter feito melhor para que funcionasse, e começar a se perguntar:
Por que aceitou tanto por tanto tempo? Essa pergunta não busca te castigar, mas devolver-lhe o poder de decidir diferente no futuro. Se você viveu algo semelhante, ou se reconhece essas dinâmicas em sua própria experiência, sua perspectiva importa. Compartilhá-la não só pode ajudar você, mas também a outros que ainda não encontram as palavras para entender o que estão vivendo. Onde você acha que está a linha entre amar e perder a si mesmo? Sua resposta pode abrir uma conversa necessária.